não dá, aí fica ruim. Aí agora vai. Vou voltar aqui. Ainda bem que estava no começo. Então, aí a China conseguiu agradar os Estados Unidos e a União Soviética e foi meio que financiada pelos dois. E é daí que ela começou a ser um país rico e bem desenvolvido. Os Estados Unidos davam dinheiro, eles tinham essa zona econômica especial, e a Rússia dava apoio, né? Porque o modelo de governo deles era igual à ideologia da União Soviética. E aí a China conseguiu chegar ao patamar de uma superpotência igual hoje em dia. Aí a gente vai ver aqui o problema que gerou a guerra comercial, né? A China foi se desenvolvendo, foi ganhando espaço, e aí para levar vantagem e espalhar os seus produtos no mundo, ela precisava ser competitiva, né? Precisava ter produtos bons e baratos para poder ser interessante de consumir, né? Igual é hoje em dia. A China vende muito celular, muito relógio, tudo de boa qualidade e barato. E aí a estratégia que a China adotou não foi algo muito comum, né? Ela não segue muito as leis trabalhistas, tem denúncia de trabalho infantil, trabalho escravo, contrabando, eu até coloquei 2 links aqui de matérias. Porém, é fato também que essas coisas vêm mudando nos últimos anos, né? A China vem aderindo às leis trabalhistas para tentar tirar os abusos, mas essas denúncias ainda continuam aparecendo. E aí a China somou isso à desvalorização da moeda dela, né? E aí tudo isso gera um custo menor para a produção. Então, por exemplo, a Nike produz tênis. Aí se a Nike quisesse produzir tênis aqui no Brasil, ela ia ter que pagar, sei lá, férias, 13º, todas aquelas leis trabalhistas que a gente tem aqui no país, e na China não ia ter nada disso. E a moeda ainda é desvalorizada, então fica bem mais barato de produzir o produto. E como a produção fica mais barata, eles conseguem ter um preço melhor, né, para competir mais e vender mais. Então, é mais interessante para essas grandes empresas irem para os países iguais à China, que o produto consegue ficar mais barato e eles conseguem vender mais. Isso vai conquistando os consumidores. Então, percebendo essa diminuição dos custos, né, e o aumento do lucro, essas empresas, principalmente as empresas americanas, começaram a terceirizar a sua produção. Então, a empresa mantinha o escritório dela lá nos Estados Unidos, só que a fábrica mesmo ia para a China. E aí começou o que a gente vê hoje em dia, né? Todos os produtos vêm com aquele escrito Made in China. Isso gerava emprego fora dos Estados Unidos, né? Gerava emprego lá na China para os chineses. As fábricas iam embora, demitiam os funcionários americanos, porque os funcionários americanos eram uma mão de obra muito cara, né? E uma coisa que possibilitou isso foi a globalização, né? Através da internet. Porque antigamente as fábricas não podiam sair dos Estados Unidos porque ali era o centro de tudo, né? Lá tem portos, tem aeroporto, o mercado consumidor era tudo ali. Hoje em dia, com a globalização e com a internet, a empresa pode estar em qualquer lugar do mundo, até daqui de Franca, e vender lá para a China ou vender lá para a Itália. Então, com a internet dá para mandar os produtos para qualquer lado. A empresa não precisa ficar numa localização boa. E é por isso que eles começaram a ir para a China, para também aumentar os lucros, né? Aí eu coloquei aqui 2 links, né? E aí é que aparece o candidato, né, o Donald Trump, na eleição de 2016, e ele falava justamente disso, né? Foi ele que criou a guerra comercial. Ele falava para os trabalhadores americanos que queria trazer os empregos de volta, que ia renegociar alguns acordos, e aí tinha os slogans lá, né? Make America Great Again e America First, fazer a América grande de novo e a América primeiro, né? Colocar a América sempre em primeiro lugar. O Donald Trump foi eleito e ele assumiu o cargo, e assim que ele assumiu, já no ano seguinte, acho que não deu nem um ano, ele começou a guerra comercial. Antes não era comum essa guerra comercial com a China. Ele foi o primeiro presidente a fazer isso. Então, essa guerra comercial consiste no quê? O Trump começa a tributar esses produtos, né, que eles estavam com preço baixo, então ele coloca imposto para ver se consegue aumentar o preço desses produtos, para ficar mais ou menos parecido com o preço dos produtos americanos. E aí seria mais interessante para o americano consumir o produto dos Estados Unidos, né? Então, se a China faz um celular lá e vende a $100,
e o dos Estados Unidos é vendido a $200. Aí o presidente, né, o Donald Trump, jogava imposto nesse celular da China para ver se fazia ele chegar aos $200 também. E aí ficar igual para igual e o americano escolher sempre o produto feito nos Estados Unidos. Somado a isso, ele também cortou alguns impostos da economia americana para ver se conseguia também baratear os produtos dos Estados Unidos. E aí as fábricas começaram a sair da China, porque aumentou muito o imposto. Algumas voltaram para os Estados Unidos, mas vocês vão ver aqui nos links que eu coloquei que a maioria não voltou para os Estados Unidos, ela foi para o Vietnã, por exemplo, onde era mais barato ainda. E é claro que a China não deixou isso sem dar um troco, né? Os anos foram passando e a China revidou, ela aumentou também os impostos sobre os produtos americanos e deixou de comprar muita coisa dos Estados Unidos, produto agrícola, de energia, e desvalorizou mais ainda a sua moeda. Isso afetou todo mundo, claro, porque o dólar acabou subindo muito, né? Hoje está mais alto ainda por conta da pandemia. E aqui eu coloquei um parênteses, né? Como que isso afeta o Brasil. A China e os Estados Unidos são os nossos dois principais parceiros econômicos, né? E é claro que uma guerra comercial entre os dois ia repercutir para o Brasil. Aqui eu coloquei um exemplo: se a China diminuísse a atividade econômica, poderia diminuir as importações que a China faz do Brasil. Só que o Brasil acabou levando vantagem, porque a China deixou de comprar produto agrícola dos Estados Unidos e passou a comprar da gente. Um exemplo é a soja, né? O Brasil começou a exportar soja para a China porque ela deixou de comprar dos Estados Unidos. Então, a gente acabou ganhando dinheiro no meio dessa guerra comercial aí. Aí eu coloquei aqui, ó, que as exportações cresceram, dos Estados Unidos também. E aí, no fim de 2019, a China e os Estados Unidos resolveram dar uma trégua nessas sanções, nesses impostos aí que um estava jogando no outro. E estipularam uma data aí de mais ou menos 3 meses para tentar lançar um acordo econômico, né? Para ver se os dois entravam meio que num consenso. E aí, em janeiro de 2020, os Estados Unidos e a China anunciou a primeira fase desse acordo comercial. E aí, os tópicos mais importantes que eu coloquei aqui a China prometeu comprar 220 bilhões em produtos americanos, criou também a proibição e a eventual punição caso um país roube tecnologia do outro, né? Então, às vezes, a China estava produzindo um celular muito tecnológico, aí os Estados Unidos não vai poder roubar essa tecnologia, e o contrário também. Se os Estados Unidos estiver fazendo algum produto muito tecnológico, a China não pode meio que piratear isso. E permitiram também a entrada de empresas da área de saúde na China. Só que as tarifas altas dos Estados Unidos continuou, né? Os impostos continuaram na China. E isso o Donald Trump tinha falado que ia sumir na segunda fase do acordo. Só que veio a pandemia, tudo ficou parado e o Donald Trump não ganhou a eleição. Então, agora o Joe Biden ainda não mostrou interesse em continuar o acordo econômico com a China, nem em continuar a tributação. O governo ainda tem só 2 meses, né? Então a gente vai ter que provavelmente voltar nesse assunto ao longo do ano se o Joe Biden decidir alguma coisa nova em relação a isso. Aí aqui eu coloquei um link do G1 que explica um pouco esse acordo econômico dos Estados Unidos e da China. Esses links que eu coloco é interessante ler, porque é meio que um complemento. E isso daqui também é só uma base, né? Eu não sou o dono da verdade, né? É bom também todo mundo pesquisar mais sobre cada assunto, principalmente para citar, às vezes, numa redação. Aí o assunto atual aqui, a anulação do caso Lula e suspeição do Sérgio Moro. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí na guerra comercial, pode perguntar. Ou quiser que volte, que explica de novo. Beber uma água aqui. Tudo tranquilo aí? Suave. Tá tranquilo. Tá, então eu vou continuar aqui. Aí eu vou falar do assunto atual, né, das últimas semanas, que foi a anulação do caso do Lula, né, e declarar o Sérgio Moro suspeito. Coloquei um histórico aqui só para a gente dar uma lembrada, né?
que nos últimos anos aí o nome do ex-presidente teve envolvido em alguns escândalos de corrupção. Alguns desses casos ganhou uma notoriedade gigantesca no país e deu uma projeção nacional para o juiz, né, o Sérgio Moro. E aí, ao longo dos anos, o Lula foi condenado em primeira instância, segunda, terceira. E esse fato aqui da segunda instância era um fator definitivo para a vida política dele, né? Eu vou explicar ali. E ele sempre alegou também na defesa que o Moro estava perseguindo ele, que ele não tinha feito essas coisas, e a defesa sempre recorria nesse sentido, né? De falar que o Moro era imparcial, que, né, quer dizer, era parcial, que ele perseguia o presidente e tal. Aí é que eu explico por que a condenação em segunda instância era importante, porque, de acordo com a nossa lei eleitoral, o sujeito que tiver uma condenação em segundo grau, né, de segunda instância, ele não vai poder concorrer a nenhuma eleição, né, seja de prefeito, governador, presidente, nada, ele não pode concorrer a nenhum cargo, ele é inelegível. Isso ocorre depois da segunda instância, porque até a segunda instância é onde se discute as provas ali, né, para ver se o cara é culpado ou não, né, se as acusações são reais ou não. Após esse segundo grau, o juiz vai julgar só algumas coisas do processo, como a investigação foi conduzida, que é isso aqui que vai mudar, que vocês vão ver, e como interpretaram a lei. Aí, nessa última semana, ocorreu a anulação do caso do Lula. Por quê? O ministro do STF, o Fachin, anulou os casos julgados em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro, porque ele entendeu que ele era incompetente para julgar o caso. O que significa ser incompetente? Né? Não quer dizer que o cara não prestava para nada. Incompetente na linguagem jurídica significa que aquele processo ali não competia para ele. Devia ter ido para um outro juiz, em um outro lugar, no caso aqui, de acordo com o ministro do STF, tinha que ter ido para Brasília e mandaram para Curitiba. Errado, né? O processo seguiu em Curitiba, ele foi condenado lá, recorreu lá, e tudo isso estava sendo feito meio que errado, porque não era aquele juiz que tinha que julgar aquilo. E aí o ministro Fachin entendeu que o juiz competente era o de Brasília e anulou todo o processo. E o que acontece com isso? Isso absolve o presidente? Não. Porém, isso vai tirar a condenação em segunda instância dele. Porque com a anulação desse processo, deve começar do zero lá no local correto. Então, lá em Brasília, vai começar tudo de novo o processo. Ele pode ser inocentado, como pode manter a mesma coisa. E aí, como vai começar do zero, ele não tem mais aquela condenação em segunda instância e aí ele poderia concorrer nas eleições de 2022. Esse foi o primeiro caso, que foi a anulação dos casos julgados em Curitiba. Aí, depois teve a suspeição do Sérgio Moro, que foi o Gilmar Mendes que puxou. O Lula voltou a ser elegível, eu coloquei aqui, poderá concorrer às eleições de 2022, e alguns juristas alertaram para o prazo de prescrição do crime, né? Pode ter alguns crimes que vão prescrever, né? Deixar de existir praticamente, e aí ele seria inocentado de vez. Aí aqui o Gilmar Mendes puxou a suspeição do Sérgio Moro, julgar um recurso da defesa do Lula, que eles falavam que o Sérgio Moro era parcial. Então, é igual um juiz de futebol, né? Você não pode chamar um juiz para para apitar um jogo do Palmeiras, que ele é palmeirense, né? É lógico que ele vai puxar para o lado do Palmeiras, e assim com os outros times. Então, era isso que a defesa do Lula alegava no Sérgio Moro, que ele era parcial, que ele estava meio que tentando perseguir o ex-presidente. E aí começou o julgamento. O julgamento já tinha começado em 2018, só que ele tinha sido paralisado pelo Gilmar Mendes e estava 2-2, estava empatado tecnicamente aí, né? E aí cabia o último voto aqui do Cássio Nunes, que é o novo ministro do STF. Aí ele pediu para paralisar o processo, para analisar. Isso poderia levar semanas, meses ou até anos para voltar. Porém, como todo mundo viu aí, na última semana o ministro resolveu voltar com o julgamento e deu o voto dele. O voto dele foi no sentido de que o Moro era imparcial e, portanto, os casos não deveriam ser reiniciados.
Aí, nesse momento, estava 3-2 para manter as condenações. Só que a ministra Carmen Lúcia pediu para mudar o voto dela, porque havia chegado novas provas, né? Aquelas provas dos hackers lá, que todo mundo também viu. Ela mudou o voto e declarou o Moro como suspeito, né? Então, o resultado final foi 3-2 para declarar o Sérgio Moro parcial. E aí, isso sim tirou as condenações do Lula, e é diferente da anulação promovida pelo Fachin, porque se o Moro era imparcial, ele não podia usar aquelas provas, porque ele poderia ter produzido prova para condenar o ex-presidente. Então, vai ter que retomar desde o início toda a investigação. Não pode usar nada daquele processo que o Sérgio Moro julgou, né? Aí muita gente falou que isso valia só para esse caso, mas é claro que a defesa do Lula vai recorrer e alegar isso também nos outros casos, né? Todo mundo faria isso, né? E provavelmente os outros réus vão fazer isso também. Então pode ser que mais para frente aí tenha anulação de mais algumas condenações de outras pessoas aí ou até do ex-presidente também. Fato é que por enquanto, né? Hoje aqui onde a gente está vendo a aula, o ex-presidente Lula pode concorrer à eleição de 2022. Foi isso que basicamente mudou. Aí eu coloquei aqui uma matéria do G1 para entender a decisão do Fachin que anulou e uma matéria aqui da Gazeta, eu acho, para explicar a suspeição do Sérgio Moro. Aí, caso alguém tenha alguma dúvida também quiser que volta, pode falar aí. Ficou meio corrido porque eu entrei atrasado e já é 9h30, né? Eu tenho que terminar a aula 9h40, mas da próxima vez eu vou acertar o horário melhor. Aí aqui, no fim, eu coloquei alguns assuntos importantes da semana, né? Que nem deu tempo de atualizar para hoje, porque hoje teve muita mudança. A Marcela falando que está tranquilo. Então, eu coloquei uns assuntos importantes para depois o pessoal dar uma pesquisada aí, né? Teve aquele gesto meio estranho lá do assessor do presidente, né? O Felipe Martins, fez um gesto meio polêmico no Senado. Coloquei o link da matéria aqui. 2 vacinas brasileiras também pediram Professor, o registro. Oi, pode falar. que é aquele gesto? Ah, então, é legal de explicar isso que eu vou falar. De acordo com. Na hora que ele fez aquele gesto, teve um senador que pediu a polícia lá do Senado para interromper a sessão, né? Porque o gesto é um sinal de ok ao contrário, né? E aí o pessoal falou que era de supremacista branco, né? Daquele pessoal meio louco lá, os neonazistas, porque o ok ao contrário forma um W aqui e um P aqui, eu acho, que aí fica tipo white power, que é tipo poder branco, alguma Ah, coisa assim. Então era meio que um simbolismo ali desse pessoal. E aí pediram para parar a sessão, né? Porque você não pode fazer apologia a alguma coisa nazista, né? É crime. Aí depois ele falou que o cara lá que fez o sinal falou que estava ajeitando a lapela, né? Do terno, que não era nada demais. Mas não sei, né? Vamos ver, vai ter as investigações aí. pode crer. Vamos ver o que vira. Aí teve também aqui 2 vacinas brasileiras que pediram o registro, né, para iniciar o teste na Anvisa, uma do Butantan e uma outra do governo federal, em parceria com a USP aqui de Ribeirão Preto, né, aqui perto. Vai ter o retorno do auxílio emergencial, só que vai ser um valor mais baixo, acho que pode ir até 300 e poucos reais, não sei. E nessa matéria que eu coloquei aqui, o ministro da Economia falou que pode voltar a ser 600 reais se vender algumas estatal lá, que está dando prejuízo. Então, provavelmente isso vai mudar também nas próximas semanas. Aí eu coloquei aqui, porque eu tinha feito essa slide no domingo, o novo ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, saiu o Pazuello, coloquei 2 links de matéria, só que hoje também mudou 6 ministérios, né? Então não deu nem tempo de atualizar. Parece que trocou o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Casa Civil, o Advogado-Geral da União, o Ministério
segurança pública, trocou um monte de coisa. Aí eu vou tentar trazer na próxima aula, porque eu achei que a minha aula era amanhã e ia dar tempo de atualizar, mas não deu. Bom, então é isso, a aula está quase acabando aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que volte, alguma sugestão de tema também, pode falar aí à vontade. Vou parar o compartilhamento aqui. Foi corrido, mas deu certo, hein? Tá suave, dava tempo. Deu para entender de boa? Deu, mano, tá de boa, prof. Luísa falou que tá ótimo, então... Bom, é isso. É isso. Depois ninguém tiver nenhuma dúvida, eu encerro a gravação aqui, aí eu vou disponibilizar depois para todo mundo. Vou ter que fazer um canal no YouTube, né? Isso aí, meu cara. E vocês ainda têm outra aula, né? Marcelo falando que tá tranquilo, Vitor também. Bom, então é isso. Eu vou pausar aqui